Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Maior Hospital do Mundo. O Maior Hospital do Mundo. Se você é inscrito, lembrando, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em Lucas 5, de 30 a 32. Lucas 5, de 30 a 32, que diz assim: Os escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Irmãos, esse trecho, esse texto que Jesus fala isso, ele mostra principalmente dois objetivos de Jesus aqui na terra. Primeiro, ele demonstra uma preocupação, um cuidado de Jesus com a sua igreja. Segunda coisa, uma busca, pelos pecadores, uma busca pelos doentes. Mostra Jesus indo atrás das pessoas que tinham uma necessidade. Jesus sabia que a raça humana estava, e agora ainda está, doente. A raça humana ainda está contaminada. E são muitos naquela época as pessoas que se achavam justas e falavam assim: não preciso de Jesus. Então ele falava assim: então eu vim para os doentes. Se você não está doente ou se acha que não precisa, então fica para lá. Eu vim para quem realmente quer e quem realmente precisa. Jesus, ele foi aonde estavam os piores pecadores. A Bíblia fala que ele estava e foi tão nesses lugares com essas pessoas que ele ficou conhecido como amigo dos pecadores. Jesus, irmãos, ele trazia, ele levava. E ainda leva até hoje, Estou falando porque a mensagem fala sobre o passado. Cura física e cura espiritual. Jesus, ele se colocou como um médico dos doentes, como um médico, e a igreja como um hospital. Se você parar, irmãos, para pensar, quantas vezes na sua vida você já foi para um hospital? Ou doente, ou precisava de uma ajuda, ou precisava falar com o médico, alguma vez que você precisou estar dentro de um hospital. Durante a nossa vida, vamos várias vezes, apesar de não gostar, de não querer ir, nós precisamos ir para um hospital. E no hospital, irmãos, qual é a prioridade? Salvar a vida, a pessoa não morrer. Essa é a prioridade de um hospital. E qual a prioridade da igreja? Qual a prioridade da igreja de Cristo? É salvar almas. Por isso que eu falo que a igreja é o maior hospital do mundo. Porque mesmo que a pessoa não esteja doente do corpo, se ela não aceitar Jesus, ela está doente da alma. Irmãos, outra coisa, existe muita semelhança, se você ver, entre o hospital e uma igreja. O hospital tem aquela área de berçário. E a mesma coisa a igreja. Muitas pessoas vão lá, que nunca frequentaram, nunca viram, e aceitam Jesus. São bebês espirituais que nascem naquele momento. O hospital tem a pediatria, que é a área da criança. É a mesma coisa. As crianças na igreja, que já não são aqueles bebês que aceitaram Jesus, que já estão caminhando com o Senhor, eles precisam de um alimento, uma comida certa. Precisam frequentar a escola bíblica, ter um discipulado, ter um ensino, um aconselhamento, participar de eventos. Então, como num hospital que tem o berçário, eu tenho a pediatria, eu tenho a clínica geral. Clínica geral, irmãos, é onde a pessoa chega lá e fala assim: doutor, estou com alguma coisa, o senhor pode ver. A pessoa não sabe o que tem. E muitas vezes a pessoa chega dentro de uma igreja de qualquer jeito. Uma situação lastimável, fala: eu preciso de ajuda, eu não sei onde é o problema, eu estou com uma dor na alma, uma ansiedade, uma depressão. É exatamente isso. E algumas doenças espirituais são crônicas, irmãos, já vêm de muito tempo. Então a pessoa precisa estar nesse lugar. Outra coisa, no hospital tem a sala de cirurgia. E muitas vezes o tratamento na igreja é parecido, é mais profundo, é uma operação mais delicada, mais radical. Preciso fazer uma campanha, um jejum, um trabalho diferente com aquela pessoa, porque a pessoa ela pode estar com alguma coisa que ela mesma não sabe, alguma coisa espiritual do passado. Outra coisa, eu tenho a sala de terapia intensiva, onde existe um risco de morte. E na igreja é a mesma coisa, existe risco de morte. Então a pessoa é aquela que estava na igreja, parou de ir. Ela não jejua, ela não ora, ela não lê mais a Bíblia. São pessoas que estão afastadas de Deus. Elas não estão ceando mais. As mentes estão ficando cauterizadas por coisas do mundo que ela vem aprendendo. Então elas estão a um passo de abandonar o Senhor, a um passo de morrer espiritualmente. E no hospital também tem a área de idosos, tem a parte de geriatria, é a mesma coisa na igreja. Temos que ter cuidado com as pessoas mais velhas, que acabam sendo crianças novamente, porque não sabem fazer, nessa idade é difícil as coisas, Então a pessoa precisa de ajuda. Então a igreja, ela é muito parecida com um hospital. A pergunta é: existe essa semelhança? E você, qual que é o seu papel na igreja? Qual que é o seu
papel neste hospital do Senhor? O que você está ajudando? Onde que você se encaixa? Cristo ele foi buscar as pessoas. Ele ia almoçar com os pecadores. Ele ia comer. Onde você está indo buscar os doentes? Você está levando os doentes para a igreja? Você está levando as pessoas para ouvir a palavra? Você está curando ou você está expulsando os doentes da casa do Senhor? Você está dando o remédio certo para ela? É isso que a gente tem que pensar. Se a gente está ajudando ou não. Né? Não estamos falando dos outros. Estamos falando da gente, né? Naquela época, trazendo para a mensagem, os judeus não podiam se misturar com os pecadores. Não podia nem andar, não podia conversar. Se a pessoa estava doente, tinha que tocar um sininho. Se era pecador, se era isso, se era leproso. É assim, não podia se misturar. Os fariseus não se misturavam, né? Se bem que eles se achavam, né? Que não pecavam. Eles eram os maiores pecadores. Mas isso acontece hoje. Os fariseus também estavam doentes. Muitas vezes estamos na igreja pensando que estamos sadios, mas também estamos doentes. Não, o pior doente é aquele que não reconhece, que precisa de ajuda. Hoje, irmão, se você verificar e pensar, desde que o mundo é mundo, qual que é a geração mais doente que apareceu? É a nossa. Hoje é a geração onde tem mais doentes no mundo. Se você ligar a televisão, se você ver uma internet, você vai ver que os doentes não diminuem, eles só aumentam. As doenças que vão aparecendo cada vez mais, doenças novas a todo dia e principalmente doenças que pareciam ter sido erradicadas estão voltando à tona. Para finalizar a mensagem, vamos falar da pior doença possível. Existe uma doença que é a pior de todas. É uma doença que nenhum exame, nenhuma máquina, nenhum raio-x consegue mostrar. Essa doença chama pecado. Essa doença ela mata a alma e ela mata o corpo. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é uma doença, irmãos, que nos separa do médico. Essa doença é a doença que separa a pessoa da pessoa que pode nos curar, que é Jesus. O pecado nos separa de Deus. Essa doença, inclusive, ela é a fonte de todas as outras. As outras vieram depois dessa. E você como igreja do Senhor, oferecer e mostrar a cura para os doentes. Você pode mostrar Jesus, você pode apresentar o Senhor, falar de Jesus, falar de salvação. Essa é uma doença, irmãos, que nos direciona para a morte. Mas Jesus, quando você apresenta para a pessoa, nos direciona para a vida. Então nós temos que ser o quê? Aquele enfermeiro que vai pegar o doente e levar no hospital onde tem um médico. Pegar aquela palavra de Jesus e falar, esse aqui pode curar, esse pode salvar. Só por aqui tem cura, só por Jesus tem salvação. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por esta mensagem. Venha abençoar cada um, Papai querido. Para entendermos cada vez mais que Tu és, Senhor, nosso médico. O médico dos médicos, o médico que nos cura, que nos separa do pecado. Abençoa todos quando ouvir essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue e evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.